Meus queridos irmãos, queridas irmãs, hoje dia 3 de agosto, segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Atanagildo Vaz Neto, da Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. E o nosso Santo Evangelho hoje é segundo Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, no meio da tempestade, os discípulos experimentam o medo e a insegurança. Jesus aproxima-se caminhando sobre as águas e lhes diz: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Pedro consegue caminhar enquanto mantém o olhar fixo no Senhor, mas começa a afundar quando se deixa dominar pelas ondas. Assim acontece conosco. As dificuldades tornam-se maiores quando desviamos os olhos de Cristo. A fé não elimina as tempestades, mas nos permite atravessá-las com esperança. Mesmo quando vacilamos, Jesus estende a mão e nos levanta. Meus queridos, sua presença continua sendo nossa verdadeira segurança em qualquer circunstância da vida. E para refletirmos no dia de hoje, em quais situações tenho permitido que o medo seja maior que minha confiança em Jesus? Oremos. Assisti, Senhor, os vossos fiéis, e cumulai com a vossa inesgotável bondade aqueles que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E hoje, segunda-feira, meus queridos, vamos invocar a bênção do trabalho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó Deus, de quem desce a plenitude da bênção, e para quem sobe a oração dos que vos bendizem, protegei com bondade vossos filhos e filhas. Concedei-lhes que, trabalhando com diligência, colaborem no aperfeiçoamento da criação, assegurem seu sustento e o de seus familiares, e se esforcem para promover o progresso da sociedade e a glória de vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.